Nosso papo hoje vai ser contigo, jovem, contigo, filho. Já falamos com os vossos pais e hoje nós queremos trazer uma palavra para você, jovem, que tem sido um guerreiro, tem sido um vencedor, né, nesse mundo tenebroso, enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades. Espero poder contribuir para a sua santidade, para o teu crescimento como cidadão, né, como pessoa realmente influente na sociedade. Muito bem, eu tenho desafiado os pais a contarem as suas próprias histórias para os seus filhos. Quando pais contam histórias, os filhos vão perceber e não vão se sentir tão perdidos nas lutas que eles enfrentam, nas dificuldades que eles enfrentam. Então, pai corajoso é pai que conta a sua própria história para a filha. E a gente tem entendido e percebido que pais que compartilham a sua história, é, isso não enfraquece a sua honra, a sua hombridade, não enfraquece a sua maternidade, no caso da mãe, o caráter de mãe. Muito pelo contrário. Tenha coragem, conte a sua história. Você contando a sua história, você pode estar ajudando os seus filhos. Uma vez um sobrinho, eu não querendo expor o sobrinho, mas ele chegou para mim e perguntou, depois de uma dura que a mãe dele deu, que ele tinha brigado na escola. E ele veio falar comigo, tio e pastor. Tio, você brigava na escola? Eu falei, eu brigava todos os dias. Quando eu falei para ele isso, aí então ele ficou mais animado de perceber que ele pode contar a história dele, as lutas dele. E a gente teve um papo muito agradável, foi um conselho muito sábio que eu pude dar para ele. Então, é, é isso aí, pais, tenham a coragem de falar para os seus filhos. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui de mandar um abraço para um grande amigo, que é pastor na aldeia Córrego do Meio, o pastor Nardelli. Ele encontrei com ele esse dia, ele falou, olha, eu tenho assistido a sua live e tem ajudado muito a nossa comunidade. Ele falou, manda um abraço para a gente. Então, estou mandando um abraço aqui para todos os meus amigos aí da aldeia Córrego do Meio. Vamos lá, então? Olha só, muitos pais costumam dizer, no meu tempo, era assim. Olha, que tempo? O tempo é o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo é o nosso tempo. Então, os pais contam a história como se o tempo deles fosse diferente. E nós vamos perceber que não era nada diferente, né? Era o mesmo mundo, eram as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, os mesmos vícios, né? Só para ter uma ideia, a turma que fala no meu tempo, vamos pegar a década de 60 ou 70. O que predominava naquela década? Né? A geração hippie. O que era aí? Liberdade, liberdade sexual. Era rock, era sexo, era drogas. Isso nós estamos falando aí de 40 anos, 50 anos atrás. Né? Puxa, então quer dizer que no meu tempo não tinha essas lutas? Tinha sim, juventude, você que está nos escutando, pode perguntar para o teu pai, pode perguntar para tua mãe, como que foi essa história? Uma vez eu perguntei para minha avó, e aí vó, como que era o namoro de vocês? Aí minha avó deu uma risada e falou, é melhor não te contar. Então você percebe assim que as lutas são as mesmas, né? E eu tenho me alegrado muito quando eu tenho encontrado jovens que estão querendo ser diferentes. Jovens que estão lutando para vencer todo esse assédio que eles sofrem, toda essa desinformação que eles têm recebido, né, seja na área da educação, seja na área da profissão. Então, eu tenho conversado com muitos jovens e eu tenho percebido que os bons são maioria. Então, juventude, não se assuste aí com o barulho da minoria. A minoria faz um barulho, faz uma bagunça, faz um estardalhaço, na é verdade. Então parece que está todo mundo perdido. Não estamos, não. Tem muito jovem bom e eu quero dizer, a maioria são jovens lutadores, jovens de caráter, jovens sonhadores, que estão sendo abafados, estão sendo apagada essa imagem por conta dessa desinformação maluca que tem para aí, né? Como se todo mundo tivesse perdido. Você não é um homem perdido. Você não é um jovem perdido. Você teve valores, você teve educação, você teve princípios morais, você teve princípios éticos. Então você vai dar conta, você vai sobreviver. Você é um sobrevivente. Nós sobrevivemos. Na verdade, meus irmãos, vocês que estão aqui conosco, irmão Alan, irmão Ricardo, nós somos sobreviventes, nós passamos por essa luta todos e nós conseguimos vencer. Então, jovem, quero te animar. Quero te animar, você ser um vencedor. Né? E para isso eu quero trazer uma palavra bíblica para você, do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse ensino aqui do apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, nós não devemos estar na forma desse mundo. O mundo tem uma forma e tem muitos jovens caídos na forma desse mundo. Quando eu falo mundo aqui, eu estou falando do mundo tenebroso, do mundo perdido, não é o mundo, o cosmos, tá? O cosmos, a natureza, essas coisas todas, tranquilo. Estou falando do mundo aqui, o mundo emocional, o mundo espiritual, né? Essas coisas todas. Não vos amoldeis, não entre na forma desse mundo. Transforme a vossa mente pela renovação para descobrir o quê? Qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É contigo, jovem, que eu estou falando. Você que não cede, você que não tem cedido às tentações, você que não tem cedido às pressões, muitas vezes, de um traficante, muitas vezes não tem cedido àquele grupo, e para você estar incluído, você tem que fazer parte, você tem que pagar o preço, esse modismo todo, esse jeito de ser, para ser aceito você tem que beber, para ser aceito você tem que fumar, para ser aceito você tem que usar droga, para ser aceito você tem que ter esse ou aquele tipo de sexualidade. Não é isso não. Você não está conformado com isso não. Você tem uma mente renovada, você tem uma mente transformada. Parabéns para você. Parabéns para você que está firme nos princípios que os teus pais ensinaram, para você que está firme numa igreja, numa instituição que tem ensinado para você valores, dignidade, jeito de vencer. É contigo que eu estou falando. Eu estou muito animado, como eu tenho encontrado jovens que estão desafiando o sistema, que não estão conformados com o sistema, né? É contigo. A maioria de vocês acredita ainda nos valores, né? E o que eu tenho anotado aqui? No que se fundamenta, então, um jovem vencedor? Obviamente que tudo começa com a criação. Como você foi criado? Como foi teu ambiente familiar? E se caso você não teve um lar tão tranquilo, um lar normal, vamos assim dizer, um lar sem muitos conflitos, sem muitas confusões, parabéns. Agora, se você teve um lar totalmente bagunçado, você pode transformar isso. Perdoe seus pais. Perdoe. Né? Deixa eu contar uma história para você. Se você pedisse R$ 10 para um mendigo, ele poderia te dar? Muitos não, porque ele não tem R$ 10. Então, muitas vezes, a gente não pode dar aquilo que não recebeu. Então, às vezes, o teu pai não passou para você uma boa informação, teu pai não passou para você um afeto, um carinho, porque talvez ele é um carente, talvez ele não teria recebido isso dos próprios pais. Então, é você que pode romper essa frieza e chegar e dar um abraço e dizer, pai, mãe, obrigado. Obrigado por ter me criado. Com muita dificuldade, mas nós estamos juntos. Dar aquele abraço, perdoar, liberar perdão. Então, esses jovens que não se conformam com esse mundo, são jovens que, na maioria das vezes, tiveram uma boa educação na sua casa, certo? Uma outra coisa, jovem que não se conforma nesse mundo, são jovens que têm um sonho acima da média. Observe a tua geração. Observa com quem você tem andado. São jovens que estão pensando acima da média? São jovens que estão querendo algo mais, querem ser vencedores, vencedor na profissão, querem ser pesquisadores, querem ser pensadores, querem ser pregadores da palavra do Senhor, profetas, missionários e várias profissões honrosas aí. Pense nisso, você tem que estar acima da média. Uma vez eu dei um conselho para um jovem. Falei, filho, quando você chegar em casa, estude 10 minutinhos a mais. 10 minutinhos a mais, se você fizer isso todos os dias, quando chegar da escola, você pode ter certeza que quando você chegar na universidade, você vai estar muito acima da média. Por quê? A geração não estuda, é uma geração que não se preocupa em aprender, apenas tiram nota para passar de ano. Não, é contigo que eu estou falando, você que está querendo estar acima da média, né? E outra questão, você vai ter que se esforçar muito, né? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículos 12 até 17, Jesus Cristo falando que o reino de Deus se ganha com muito esforço, é o ensino de Jesus Cristo, com muito esforço, e aí ele vai falar o seguinte, a quem eu compararei essa geração? Olha só, nós estamos falando aí há mais de 2000 anos. Jesus Cristo olhou e falou, essa geração é muito incrédula, essa geração está muito perdida, a quem eu vou comparar? Jesus Cristo falando, né? Que geração, quem eu vou comparar? Então, aqueles jovens que tocavam a flauta e ninguém chorava, tocavam a música e ninguém dançava, que tipo de geração era aquela? Uma geração indiferente, uma geração que não
que era desprovida de emoções, né? Então, essa é a geração que tem que ser mudada. Não seja indiferente. Viva e conviva com as suas emoções. Fale das suas emoções. Fale das suas lutas. Fale das suas dificuldades. Fale com os teus pais. Fale com os teus conselheiros. Fale com gente boa. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros encontra-se a verdadeira sabedoria. Você quer ser um jovem sábio? Busque um conselho sábio. Ande com gente inteligente. Uma vez eu escutei de um amigo dizendo o seguinte: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Escolha os teus amigos, escolha a tua companhia, escolha o grupo que você quer andar, esteja acima da média, seja um sonhador. E também quero compartilhar contigo, e com isso nós vamos encerrando esse bate-papo, espero que está te ajudando a você tomar uma decisão e permanecer também firme na decisão que você tomou. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 6, diz assim: exorte, né? Exorte aos moços de igual modo, exorta eles para que em todas as coisas sejam criteriosos. Seja um jovem, seja uma jovem com critérios. Seja criterioso, não seja vazio, não seja. Olha, vou dizer uma coisa: se você não pensar, alguém vai pensar por você. Se você não pensar uma política saudável, alguém vai pensar um jeito de fazer política contigo. Se você não pensar a sua sexualidade, a indústria pornográfica vai pensar a sua sexualidade. Se você não pensar a saúde, daquilo que você quer comer, beber, ingerir, a indústria do álcool, a indústria do tabaco vai pensar por você. Então seja criterioso, viva uma vida com sabedoria, seja um filósofo, um pensador dos tempos atuais. Essa é a minha palavra para você, jovem. A minha oração e o meu desejo é que você, daqui a uns tempos, vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena eu ter sido um adolescente, um jovem criterioso. Porque se você começar a plantar agora, você vai colher boas coisas no dia de amanhã. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.